Bom dia, que bom que vocês estão aí junto conosco nesse décima quinta entrevista. Eu só tenho que agradecer que audiência nós temos, como esse projeto realmente está dando certo. Lembrando que muita gente que não conhece ainda pergunta, esse projeto é o que, Cida? É um projeto onde eu trago todas as pessoas que fazem um bem para a comunidade. Todas as pessoas que precisam ser valorizadas, que realmente precisa que vocês conheçam essas pessoas. Hoje, por exemplo, eu estou trazendo a doutora Andresa, nós vamos falar sobre depressão e síndrome do pânico. Então, sabe, a gente só tem a ganhar. É um amor gratuito participado para todos nós. Eu quero aproveitar, eu ainda não tenho patrocinadores, mas eu tenho dois amigos maravilhosos. Eu tenho o Marcelo, da Bem-Estar, que fez essas cadeiras, olha, eu mandei fazer, olha que coisa maravilhosa. Ele está aqui na Joaquim de Lacerda. Eu tenho também o Laerte, que faz parte do grupo das Mulheres e Homens Valentes, que é maravilhoso. O Laerte, ele tem uma serralheria geral e artística também, especializada em grades, portões e automação em geral. Eles também fazem coberturas com estruturas metálicas e telhas variadas, desde as translúcidas e telhas sanduíches com pinturas especiais eletrocásticas. Vamos pegar o telefone dele aqui, que eu prometi participar, o telefone do Laerte, que é 96264-1305. 96264-1305, fica na Rua Astoria, 184, Parque Savoy. E agora vamos chamar a doutora Andresa? Por favor, doutora Andresa. Ai, que alegria. Bom dia, Cida. Bom dia, que alegria ter você aqui. Obrigada. Você largar o seu consultório para vir aqui? É exatamente isso, eu tenho esse tempinho, tem paciente me esperando lá, desculpa, mas já tô chegando. Ótimo. Vamos começar. Doutora Andresa, quem é a Andresa pessoa? Para que todos possam conhecer um pouquinho esse perfil. Falei pra você que eu tinha medo dessa pergunta? Bom, eu sou mãe, agora há 1 ano e 9 meses, então eu sou recente mãe recém-formada, vamos por assim. Sou uma pessoa que sempre gostei de ajudar, desde muito nova, meus irmãos falam, tudo que eu sempre estava muito expectativa, ajudando. Amo minha profissão, amo o ser humano. Eu acredito que eu sou basicamente isso, né? Perfeito. Agora, e a doutora Andresa Totti? Quem ela é? Então, ela também é uma pessoa que ama a profissão dela. Começou a profissão com um trabalho voluntário em uma igreja, né? Então, um pouquinho da minha história, eu acho que faz parte da minha profissão. Logo que eu me formei, eu não tinha onde atender, não tinha dinheiro para montar um consultório, tudo. E fui convidada para uma instituição cristã para fazer um trabalho de um dia voluntário com uma comunidade. E lá eu vi uma demanda, né, muito grande de pessoas que precisavam de ajuda da psicologia em especial do meu trabalho. Eu era recém-formada, não tinha um tempo livre, pensei, por que não? E comecei a fazer esse trabalho nessa voluntária de forma gratuita. Até que um dia as pessoas que tinham condições de pagar falaram assim, não, mas eu não acho justo te atender aqui, aonde você atende? Aí eu, então, aonde eu atendo? Não atendia. E aí que eu fui procurar uma sala e comecei a atender as pessoas que tinham condições de pagar. Aí eu virei a psicóloga Andresa também particular, porque quando eu me formei eu fui ser a psicóloga Andresa voluntária. E aí eu fui me tornar a psicóloga Andresa no particular. E hoje eu sou as duas psicólogas. Inclusive, perfeito, eu pesquisando sobre você, você faz um trabalho extraordinário em comunidade. Sim. Favelas, comunidades. O pessoal fala comunidade, eu acho porque quando a comunidade está melhor, né? Quando se faz mais em bloco, eu imagino que seja.
Porque na realidade você entra em favela mesmo, né? Onde... Então, hoje eu não entro mais, mas já entrei bastante, tá? Hoje, infelizmente, por conta de tempo, de rotina, com filho, não tenho mais essa condição de ir até a comunidade. Mas eu presto um trabalho voluntário, onde uma determinada igreja sabe do meu trabalho e as pessoas que procuram, que é um reforço escolar, então são crianças com dificuldade de aprendizagem. E aí, dentro dessas crianças, tem outras crianças e adultos que têm demanda emocional, e aí eles me procuram e eu atendo de forma voluntária, tá? Então eu comecei indo em comunidade mesmo, e entrando em casas, passando por situações, mas hoje eu vou ser muito clara, não tenho mais condições de tempo para fazer isso. Sinto muito falta, sinto, mas hoje não dá. Porém, eu continuo atendendo a demanda desta forma, então hoje eles me direcionam para o consultório. Puxa vida, que maravilha. E você sente falta, né, desse trabalho voluntário, Sim, né? na verdade eu continuo fazendo um trabalho voluntário. Porém, o ir até eles, o ir até a comunidade era uma coisa que me dava muito prazer. Então, mas eu tive que optar, né? Então a gente tem que fazer escolhas e eu acabei continuando atendendo, continuo fazendo, mas de uma forma diferenciada. Perfeito. E me diz uma coisa, nesses casos da comunidade, favela, comunidade, pessoas simplésima, paupérrima, teve algum caso que chamou a atenção? Vários casos, assim, não teve só um, né? Um que emocionou, que fez você chorar, assim, sabe? Chegar e falar, puxa, eu sou a psicóloga, eu tenho que ser forte, mas esse caso não dá. Então, vamos lá. Logo que eu comecei, em especial, você está menos preparada emocionalmente falando, vamos por assim. E eu lembro que eu peguei o caso de 2 meninos gêmeos, né? E eles ficavam com um padrasto e eles vinham para o reforço na época e eles, depois de um tempo, eles tinham muita dificuldade de aprendizado. E um deles, num determinado momento, porque eu sou conhecida como a tia do segredo para as crianças, né? Então eles entendem, eles foram lá falar com a tia do segredo e um desses meninos me trouxe que... Depois você explica, tia do segredo. É porque tudo ótimo. que eu falo é sigiloso, tudo que me falam é sigiloso. Então, por que o segredo? Porque a criança pode falar para mim, eu, Andresa, não posso contar para ninguém. Mas eu sempre deixo claro, tanto para a família quanto para a criança, que se ela quiser falar, ela pode. Quem guarda o segredo sou eu, né? Para ela entender que tem a questão do sigilo. Quando você fala sigilo, a criança ela não tem essa maturidade para entender essa palavra. Então, o segredo é a palavra que eu uso. E aí, esse menino foi procurar a tia do segredo e trouxe que os únicos dias que ele comia no café da manhã e tinha o lanche da tarde era na quarta-feira, que era o dia do reforço. E por isso que ele não tinha paciência, porque ele não estava se alimentando. Aquilo me chocou de uma forma, porque não era só uma questão emocional, também tinha uma questão orgânica, uma questão de alimentação. E não era só de quarta e sexta-feira que eles precisavam comer, era diário. E aí trouxe um outro projeto que a própria instituição começou a fazer, de cesta básica, e graças a Deus isso acontece hoje. Então a gente está minimizando, né? Eu falo que a gente enxuga gelo, mas é legal. Um gelo que a gente enxugou já ajudou um. Então é o que a gente faz nesse trabalho. Nossa, até eu dei uma viajada, porque, doutora Andresa, aí a gente vai sair do foco, vamos deixar para uma próxima entrevista, porque realmente quando eu vejo, eu acredito ainda no ensino público, eu acredito, e o meu filho estuda em escola pública, e graças a Deus, ele fala que, graças a Deus ele tem comida boa aqui, mas muitos amiguinhos não têm. E ele fala que o pessoal repete, sei lá, quantas vezes puder, porque não tem nada para comer em casa. Então você me fez lembrar... Não fugindo muito, porque se você for pensar, nós somos um organismo que precisamos de alimento. E eu sempre faço a comparação, um carro sem gasolina é um carro que não anda. Então, infelizmente, em muitos casos de depressão, eu também verifico com pessoas que estão com processo de anemia, uma alimentação inadequada. Então, isso acaba, de uma certa forma, isso causa depressão? Não, não causa, gente, pelo amor de Deus. Mas passar por situações de fome, situações de restrições, claro que podem causar. Mas a falta do alimento também potencializa o que a gente pode dizer que é depressão também. Então, pode e não foge. Então vamos aproveitar, eu vou pular até a pergunta, depois eu volto, já que você citou a palavra depressão. Vamos falar um pouquinho de depressão e síndrome do pânico. Doutora Andresa, depressão mata? A depressão em si, ela não mata. O que mata é a condição de depressão. Porque o que acontece? Quando a pessoa está depressiva,
o que eu sempre peço para as pessoas que não sentem entender? Não é frescura, não é besteira. A pessoa está num buraco, então a vida fica sem graça, é uma vida em preto e branco. Então não tem expectativa, tem medos, tem um monte de pensamento ruim, né? E aí esses pensamentos, essas angústias podem levar com que a pessoa tenha pensamentos suicidas. E aí esses pensamentos virem a ser concretizados através de atitudes suicidas. E aí sim a depressão mata. Tá? Então as atitudes da depressão é isso. Então é uma doença muito séria, que infelizmente acaba sendo banalizada por frescura. Ah, não é frescura. Teve uma época que tá com depressão. Não, gente, depressão não é frescura, depressão é sério, depressão mata sim quando chega nessa situação. Então, a empatia é a melhor forma de você ajudar alguém com depressão, se colocar no lugar dela. Existe, doutora Andressa, idade? Nenhuma. Existe? Nenhuma. Não existe idade. Ah, existe um motivo? Porque ela tem depressão, mas ela tem tudo. Ah, ela tem uma casa bonita, ela tá depressiva. Gente, não tem uma ligação financeira, uma ligação... Não, a depressão é uma patologia que pode acarretar em qualquer ser humano, independente de idade, raça, sexo, cor ou razão social. Perfeito. E quais os indícios, doutora? Quais assim que quando alguém chega, né? Os sintomas? Os sintomas, os indícios dos sintomas, que a pessoa já tem que ficar meio alerta que, olha, não é assim, né? Eu não sou desse jeito. Nós temos fases na nossa vida que nós estamos tristes. Então aconteceu um fato real que me deixou mais triste, a perda de um ente querido, a perda de um animalzinho de estimação. Isso é natural a gente ficar triste. Mas se essa tristeza acaba não sendo ligada a um fato pontual, e sendo uma tristeza estendida, onde há uma perda de alegria. Eu antes, nossa, eu adorava ir passear com os amigos e receber visita. Hoje eu não vejo graça. Hoje eu quero só dormir. Hoje tudo pra mim assim, não importa. Nossa, eu ganhei na Mega Sena e isso não me trouxe alegria. Não que ganhar na Mega Sena é alegria, pelo amor de Deus. Mas são situações que às vezes a gente deveria ficar feliz, que seria natural ficar feliz e não estamos. Não tem esse sentimento de felicidade, porque a alegria é um momento, a felicidade é um estado de espírito. Então, quando a gente perde esse estado de espírito, de felicidade, já começa a ter que ficar, alertar o sinal de amarelinho. Então, realmente, doutor, uma coisa leva a outra. Eu imagino que uma pessoa, dependendo do grau de depressão, ela nem faz amor. Não existe sexo entre no relacionamento. Não, a pessoa com depressão, ela não consegue ver graça em nada. Ela não consegue nem lavar o rosto, não consegue nem tomar banho, não tem vontade de comer, nada apetece. Não sai da cama, muitas vezes, gente. Fica dias, eu tive, infelizmente, contato com pacientes que eram asseados, limpos, eram vaidosos e em depressão não escovavam os dentes, não tomava banho e não se preocupava se o outro estava vendo ele dessa forma ou não. Ele não se preocupava com ele. Então, fazer amor seria uma coisa muito, naquele momento, impensável. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. O síndrome do pânico, é uma continuidade disso ou não? Ou é totalmente uma coisa diferente? Assim, ou a pessoa, quando ela está com depressão, ela está tão down. Ela, como você mesmo falou super bem, não tem vontade de mais nada. Será que um pensamento, leva a outro, que leva a outro? Quando vê um conflito muito grande, essa pessoa pode pensar até em, como você mesmo falou, suicídio. É que, na verdade, a síndrome, desculpa, aqui a síndrome do pânico é assim. O que é a síndrome do pânico? É um disparo de ansiedade onde a pessoa fica em alerta. Então, ela está em estado de pânico. É como se algo de ruim fosse acontecer em qualquer momento. Bom, o medo, ele é importante para a nossa sobrevivência. Então, é importante eu sentir medo, porque ele vai me alertar para eu não ir no fundo do mar, não me afogar, para eu não ser atropelada. Então, o medo, ele é um mecanismo de defesa natural do ser humano. Ele é importante. O problema da síndrome do pânico é que esse botãozinho fica acelerado. Então, a pessoa, ele sente medo de tudo a toda hora. Então, chega a ter comportamentos e sentimentos orgânicos. Então, taquicardia, onde ela acredita que vai ter um infarto, falta de respiração, onde ela acredita que vai ficar sem ar e vai morrer sem ar.
Muitos casos de depressão também têm quadros de síndrome do pânico, mas é muito delicado eu falar que uma coisa leva a outra ou uma coisa vem com a outra, porque são duas patologias que podem estar relacionadas ou não, entende? Então a pessoa pode sentir tanto pânico que ela pode entrar em um estado depressivo. E ela pode sentir tanta depressão que ela pode entrar em síndrome do pânico, mas não necessariamente tem a ver uma coisa com a outra no sentido de isso é isso, entendeu? A gente entende como duas situações separadas. Porém, quando a gente trabalha em fatores emocionais, em patologias emocionais, eu sempre costumo brincar que é um combo, né? Então, vou falar de uma... Não vou falar, né? Porque nós estamos ao vivo. Mas vamos pensar numa rede de lanchonete. Então, geralmente, eles fazem um combo. Então, vem a batata frita, o lanche e a Coca-Cola, né? O refrigerante. Ops, não era pra falar Coca-Cola. E aí, no caso desse combo, você pede o número X, vem aquilo. Então, algumas patologias vêm com combos. Então, por exemplo, a febre não tem a ver com depressão, mas para vocês entenderem. A febre é o sinal do organismo que tem algum processo infecto no nosso organismo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho febre, meu sinal, meu organismo está dizendo alerta, 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 né? Mas a febre pode ser de qualquer patologia. E a mesma coisa com os sintomas emocionais, entende? Então, os combos estão ligados. Então, às vezes, toda depressão vem vontade de suicídio? Não vem pensamento de suicídio, não é vontade, gente, desculpa, pensamento. Não vem, tá? Toda depressão, ela tem essa questão do não tomar banho. É muito raro não ter, mas pode acontecer que a pessoa esteja com depressão e tome banho, entende? Então, é muito delicado, inclusive o diagnóstico. Por isso que Não, tem que entendi ser feito. perfeito. Cada caso é caso. Isso. E, doutora Andresa, vamos colocar o caso da pessoa que já está naquele grau, entendeu? Que não tem realmente vontade de nada, enfim. Eu te faço uma pergunta. Ela não tem forças. Porque tem gente que no início já é esperta, já procura um profissional, uma psicóloga. Tem gente que não tem esse tabu de vergonha, a gente não pode esquecer do estereótipo de cada pessoa também. Tem pessoa que tem vergonha. Esses dias eu fui fazer um exame de hemorroida. Eu não tenho hemorroida, mas eu fui fazer. Eu fui fazer porque eu como muita pimenta, muita. Aí eu falei, não, espera aí, eu tô comendo demais, eu tenho bom senso. Falei, isso tá fazendo algum mal. Tá, eu vou examinar. Gente, quando eu cheguei lá, doutora Andresa, as mulheres ficaram constrangidas, porque ficaram de quatro para fazer esse exame, né? Aí, teve uma que veio conversar comigo, você ficou constrangida? Eu falei, não. Ela falou, eu fiquei, porque eu tive que ficar de 4, o médico teve que colocar um descartável, tipo de um canudo, acho que é 18 ou 2 centímetros. Eu falei, minha filha, quando você faz amor, como que é a coisa? Né? Então você faz, né? Ok, lá você conhece a pessoa, você não fica constrangida, tá? Agora o médico que vai avaliar você, né? Mas aí que tá, né? Cada caso é um caso. Então, de repente, você tá na mão de uma pessoa desconhecida, um sentimento. Até porque existe preconceito com relação ao próprio hemorroide, preconceito com o da próstata, do exame da próstata. Então, na verdade, o constrangimento ele é baseado no preconceito, no que a pessoa entende daquilo. Então, a ideia não é, mas você faz amor e não faz exame. Não é, eu entendi a sua colocação, mas não é tão natural para quem está desse lado, né? Para quem está passando pelo constrangimento. Porque geralmente eu acredito se eu, que é mais comum, eu fazer amor com quem eu conheço, com quem eu tenho afinidade, né? Uma troca de prazer, uma troca de afeto. E lá não existe uma troca, né? Eu vou fazer um diagnóstico e é uma coisa seca. Então, assim, aí sim há uma questão de vulnerabilidade. A pessoa se sente vulnerável, inclusive ao diagnóstico. Exatamente. Mas aí é que tá. Vamos tentar liberar esses pensamentos porque é necessário. O preconceito, ele é ruim pra tudo, né? Então, o que é preconceito? É o conceito estabelecido sobre uma pré-coisa. Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem seus pré-conceitos. E eu falo que isso também é natural do ser humano. O que a gente precisa entender é o quanto esse preconceito é impeditório para o meu tratamento, para minhas atitudes, para o meu seguir a vida com tranquilidade e alegria. Com certeza. Então, deixa eu...
segundo bloco, sem problema nenhum. Só um minutinho. Segundo bloco já. A gente vai para o segundo bloco, que é só 15 minutos mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu posso usar o celular rapidinho para usar aqui? Pode, né? Peraí, pessoal, um minutinho. Só. Deixa eu colocar aqui. Aqui, o WhatsApp. Só um minutinho pra gente ver. Deixa eu colocar aqui. Questões de programa ao vivo. Ao vivo é isso mesmo, né? Acho que alguém ligou com urgência, acabou, né? Mas enfim, A galerinha do exterior ainda tá lá? Do? Exterior ainda tá lá? Deixa eu ver. Está. É natural mesmo. Pessoal, Vamos aguardar o segundo bloco que deu uma... eu sei que vocês estão aí ao vivo. Aham. Vou ficar falando aí com vocês para vocês não ficarem sozinhos. Desculpa aí as questões tecnológicas de tecnologias tecnologizadas. Exatamente. Depois você corta isso? Mas já com certeza. A gente já volta. Nós voltamos já com... Olha aqui, já voltamos. Ótimo. Galerinha, uma falha Pronto. tecnológica natural do processo de programas ao vivo. Ao vivo. Perfeito. Bora. Voltando. Voltando aqui no segundo bloco, que deu algum problema aí na própria internet, né? Então essas coisas. Agora, o sucesso do programa é isso, é a naturalidade. Doutora, voltando, deixa eu perguntar uma coisa. Essas pessoas não têm força para procurar? Não. Então são terceiros? A pessoa tem que Geralmente, arrastar ou tem que querer? Então, na verdade, todo o processo de ajuda a pessoa tem que querer. Então, o que eu sempre oriento a família? Conversar bastante, ter empatia, não partir do princípio que é frescura, não subestimar o pensamento, o sentimento do outro, gente, não subestime, acolham, escutam e orientam. Né? Então, eu sempre falo, procura o profissional, vai uma vez, deixa o profissional conversar. Claro que se a pessoa quer o tratamento é muito mais rápido, é muito mais fácil. Se a pessoa não quer, o que eu faço? Eu converso com a pessoa, eu explico a importância do cuidado, planta sementinha, a família vai lá regando. Muitas vezes a pessoa aproveita e procura ajuda sim, tá? Mas geralmente precisa que alguém observe, porque a pessoa vai entrando nesse buraco tão naturalmente que ela não percebe que está no buraco. Então não é uma coisa que ela fala assim, eu entrei no buraco. Não. É natural, ela está no buraco e acabou. Eu tenho um filho, ele está com 1 ano e 9 meses, eu não percebi que ele esticou. Mas toda vez que eu vou na pediatra, ela mede e pesa, eu vi que ele cresceu. Mas o meu olhar diário é natural. Então a pessoa com depressão, no olhar diário dela, o que ela está sentindo, infelizmente, fica natural. Quem percebe que a antinaturalidade, o que não está correto, geralmente é a família, é um amigo, é a pessoa de fora. Por isso que quando fala assim, mas a pessoa não quer ajuda, ela não entende que precisa de ajuda. Ela precisa entender isso. Mas aí é que tá aí para colocar na cabeça dessa pessoa. Então, aí você já me fez lembrar quem é alcoólatra, quem é drogado, já deu toda uma viagem aqui na cabeça. Infelizmente, o processo de convencimento, eu falei sempre o processo de empatia. O convencimento é autoconvencimento. Então ela vai ter que ter perdas. Então ela vai perder e ela vai perceber uma hora que ela está perdendo e vai chegar uma hora que o próprio processo natural emocional vai falar, não, tá errado. Mas aí, em que momento cada caso é um caso. Tem pessoas que conseguem perceber estão no meio do buraco, tem pessoas que já estão no buraco muito fundo. Tem pessoas que percebem antes de entrar no buraco, mas isso vai variar de ser humano para ser humano. Cada um é único. Né? Então, se a gente for pensar nas digitais, ninguém tem uma digital repetida. E quantos bilhões de seres humanos nós somos no mundo? Então, o emocional é mais ou menos isso. Perfeito. Uma mãe aqui, uma mãe não, né? 10 mães que estão com muita dúvida, mas eu prefiro que no final você deixe todos os seus contatos, porque o tempo aqui também é curto. Mas eu escolhi uma aqui que é da Flávia, né? Que ela pediu que eu falasse para você. Está aqui.
Só um minutinho. Deixa eu ver onde eu coloquei. O que fazer quando os adolescentes ficam presos nas redes sociais e acabam se fechando de tal maneira que os pais perdem esse controle. E tem muitos que acabam até em depressão, assim, meninões, rapazão, moças lindas e rapazes com 18, 15, 14. Então, a gente vai falar um pouco do afastamento tecnológico, que é o que essas tecnologias trazem. Então, vamos lá. Infelizmente, isso é natural, ou felizmente, porque a tecnologia está aí para ajudar, né? Então, eu sempre brinco. Mas antigamente não existia e eu fazia, eu via. Tá, mas antigamente não tinha água encanada, minha bisavó ia no poço e pegava água. Então, eu vou fechar a torneira e vou pegar água no poço, porque antigamente não existia. Então, a tecnologia existe e eu preciso usá-la da melhor forma. Então, sempre há atenção, né? Estabelecer um vínculo, nem que seja mandar um WhatsApp, de repente, falar assim, olha, eu quero conversar com você, né? Vamos falar, vamos ver o que você está sentindo. Nós não temos o hábito de falar, oi, como você se sente? Então, eu já chego e falo, oi, tudo bem? A resposta é tudo bem. E se a pessoa fala que não está bem, nossa, pessoa chata. Então, tentar trazer essa proximidade com os seus filhos. E, geralmente, o que eu oriento é limitar tempo. Então, você pode ter acesso, você pode ficar. Mas você tem que ter um tempo pra gente. Então, tem que ter um tempo pra família. Então, no horário da nossa refeição X, café da manhã, almoço, janta, o celular, o notebook, o tablet não vão estar presentes. Tá? Esse horário é nosso. Aí eu vou querer saber como está a sua vida. Você não quer falar? Não tem problema. Mas eu tô aqui. A hora que você quiser falar, eu estou aqui. Né? Então, você tentar trazer essa questão de proximidade. E usar a própria ferramenta. Né? Mudando um pouco de assunto, eu tenho alguns casos das crianças que não escrevem. Né? Elas têm dificuldade de escrita. E aí elas usam o WhatsApp no áudio. Eu falo, mãe, faz diferente. Fala para ela que é para escrever para você e você escreve para ela. Né? Então, dá dicas. Né? Do tipo, você vai ganhar um presente e ela vai buscar. Então, usa o WhatsApp para falar com teu filho. Né? Não para estimular o uso da rede social, mas para ver, falar, olha, eu existo também. Né? É muito interessante essa proximidade. Então, o que fazer é isso, é limitar, é orientar, é ficar atento, é entender que você precisa sim ter as senhas, é entender que você precisa sim saber o que está acessando. Infelizmente, existe uma vulnerabilidade digital, então é importante essa proximidade com a criança e com o adolescente. É ridículo você ir numa festa, levar o seu filho, ele tem 18 anos, você levar e depois pegá-lo? Eu acho que é ridículo isso? Eu não vejo como ridículo, eu vejo como cuidar. Depende do adolescente de 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, existia um tipo de maturidade. Hoje a maturidade ela é muito relativa. Então eu tenho pessoas com 40 anos que não têm maturidade, e tenho pessoas com 10 anos que têm mais maturidade das que têm 40. Se a mãe entende que isso é segurança no ir e vir, na região que mora, né, é importante pode ser visto com cuidado, mas isso tem que ser conversado, isso tem que ser explicado, né? Então eu não digo que seja ridículo, mas tem que ser sempre ponderado. Perfeito. Doutora Andresa, você é realizada? Em primeiro lugar, você é realizada ou você acha que tem projetos, você tem muitos projetos aí que se alguém te ajudasse, com certeza você ajudaria muita gente. Com certeza, a gente tem sempre projetos, voltar para trabalhar com comunidade, fazer mais atendimentos voluntários, lógico. Que aquele do cão que você me falou há uns 2 anos atrás, nossa, que eu nunca esqueço. Eu tenho um projeto muito bonito, que para mim é bonito, né? O animal, ele é importante no emocional, muito, então existe. Então trazer animais, mas aí precisa de cuidar desse animal. Então tem que ter um cuidado com esse animal, para esse animal cuidar de crianças com algumas patologias ou não, né? Então a troca de afeto é muito sincera entre o animal e o humano. Então esse projeto com o cachorro é uma coisa que um dia eu vou conseguir fazer, se Deus quiser, que é trabalhar com o animal no consultório, mas infelizmente tem um custo um pouco mais elevado, porque precisa cuidar de acordo com esse animal, precisa de um adestramento, precisa de um lugar para esse animal ficar adequado, para que ele seja vacinado, para não colocar a criança em risco. E se eu fizer isso de forma particular, acaba ficando inviável o custo para as pessoas pagarem, e você acaba elitizando o tratamento. Né? Então se eu conseguisse, ou alguém conseguir ajudar, a gente tem essa ideia de minimizar o custo, minimizar o gasto e poder ajudar muito mais pessoas.
Perfeito. Eu vou passar o microfone para você, para que você fique bem à vontade, olha para essas duas câmeras. Essa que deu tudo certo, essa nós tivemos um bloqueio aí de tecnologia, mas enfim. O importante é que estamos aqui até o final para vocês entenderem o trabalho lindo que a doutora Andresa Toth faz. Então eu vou aproveitar esse final aqui, que ela dê todos os contatos. Se você quiser dar uma dica para alguém que está no outro lado, hoje sofrendo, o que você quiser falar. Se alguém quiser perguntar o preço da particular, ela fala por telefone que ela vai passar, né? Eu acho que fica um pouco até antiético. Eu só posso dizer que é barato, né? Mas enfim, o que vocês realmente quiserem falar com a doutora, fica à vontade, porque ela é do povo, ela é da gente. Então fica aqui, olha, se sinta em casa e fala com o nosso pessoal. Vamos lá. Primeiro para quem está sofrendo. Gente, não tenha vergonha, não tenha medo, encare esse sofrimento e pede ajuda, né? Se possível para um profissional. É importante também o acompanhamento psiquiátrico em casos de depressão, porque precisa de uma ajuda medicamentosa. Isso é importante falar, tá? Não é só psicoterapia, infelizmente ou felizmente. Então precisa desse processo. Familiares que estão observando algumas coisas, conversa, entra no mundo, tenta tirar, colore, né, esse mundo preto e branco, leva a cor para essa pessoa para ver se ela entende a importância de sair dessa questão. Meus contatos, né, eu atendo aqui na Zona Leste, na Avenida Maria Luiza Americano, tá? No número 1306, porém eu só atendo com horários agendados. Então, para agendar é muito mais simples e fácil via WhatsApp, tá? O número é 94489-0767, tá? Vocês vão entrar em contato, quem vai receber vai ser a secretária, então ela vai passar informação de valores, vai passar tudo para vocês. Claro que se precisar de uma resposta, uma orientação, podem perguntar pelo 94489-0767, 11, São Paulo. Eu vou responder, né? Espero que tenham muitas perguntas e que eu tenha capacidade de responder todas. O que eu não tiver, me comprometo a pesquisar e responder da forma muito mais correta possível, gente. Agradeço, Cida, a oportunidade de estar aqui. Agradeço demais poder esclarecer para a galera. Agradeço a confiança no meu trabalho, o carinho. E desculpa aí a falha técnica. Pessoal, desculpa esse tempo de delay. Paciente, desculpa, tá me esperando meia hora. Desculpa, eu tô chegando. Certo? Ai, beijão, Cida. Beijo. Como é bom ter você aqui. Obrigada. Deixa eu dar uma desligada aqui. Meia hora não, foi 40 minutos. Perfeito. E perfeito. Cida, depois a gente conversa. Sim.